A gente vai conversar agora com o meteorologista do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider, para falar sobre a previsão do tempo para essa tarde aqui em Porto Alegre, principalmente, que é a região onde recebeu esse alerta. O que está previsto, Marcelo, de acumulado de chuva, de velocidade do vento? Boa tarde. Ô, Mari, boa tarde. Boa tarde ao PG que está boa tarde, Marcelo. Também aí. Tudo bom? Como é que estão vocês aí? Tudo certo. A gente estava assistindo, sim, recebemos ali. Aqui na região do Vale dos Sinos, onde eu me encontro, a gente recebeu o aviso vermelho, mas por mensagem, SMS. Esse aviso que vocês estão comentando, já há cerca de meia hora, a parte mais intensa da tempestade ela passou. Tá? Foi exatamente ali, ela veio de Guaíba, passou pela Lagoa dos Patos e atingiu mais zona sul de Porto Alegre, ela perdeu força e se deslocou aqui para o leste, entre Gravataí, Cachoeirinha. A parte sul ainda continua com chuva e agora mais a divisa aqui de Porto Alegre com Viamão. Tem uma instabilidade que os próprios ouvintes podem relatar que está acontecendo aqui a sudoeste, entre essa área de Guaíba, Tapes, Eldorado do Sul, e vai ser a nova área PG em área de tempestade que vai se aproximar dentro aí de meia hora. Tá? Então o abafamento que persiste aqui em toda a região da Grande Porto Alegre vai causar novamente áreas de chuva. Provavelmente não vem uma chuva tão intensa, um temporal tão forte nessa região de Porto Alegre, mas eu acredito que toda essa região aqui do Vale dos Sinos, a região do Taquari e Serra, vão ter, viu, PG em mar de tempestades fortes agora da tarde por início da noite em função desse calorão. Então, não é assim se duvidar, se novos avisos aí da Defesa Civil, que fazem monitoramento em tempo real via radar, que coloquem no mais alto estado de atenção essas regiões aqui. Eu diria essa região dos vales de Taquari, região metropolitana, principalmente aqui centro-nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Porque isso, foi um dia muito quente, tá? As temperaturas variaram nessas áreas de 33, 34 graus. A umidade do ar que causa todo esse abafamento faz com que a gente sue muito, um desconforto é muito grande com pouco vento, e isso sempre é tradicional no verão, tá? Se formam áreas de tempestade muito limitadas, por isso se explica, Mari PG, essa chuva muito localizada, um temporal que às vezes pega 2, 3 quilômetros de um ponto e do lado ele praticamente nem chove, tá? São chuvas de verão, chuvas muito localizadas, mas pelo perfil de agora à tarde, pelo calorão, pela umidade e o abafamento, não só as áreas aqui do entorno de Porto Alegre, mas outras aqui do interior. Se não me engano, a gente até pode confirmar na sequência, a própria região ali perto de Cruz Alta já foi colocado há pouco em estado vermelho de atenção, algumas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul. Um ouvinte falou, inclusive, eu acabei de ler a mensagem que em Cruz Alta estava chovendo muito forte. Isso, e a gente monitora aqui, Mário, via tanto satélite, via radar e, claro, com a própria previsão, que o IMET já tinha desde ontem, hoje de manhã reforçou, nos seus 3 níveis, né? Ele colocou em aviso laranja, que é um aviso de intensidade forte, tá? O aviso laranja do IMET sempre caracteriza volumes de chuva de 50 a 100 milímetros, ventos de até 99 km por hora. Então, o aviso vigente do IMET por si só já dá uma condição para que todos fiquem bem atentos. Esperem, principalmente quando passar essa chuva aí de final de tarde, como a gente conhece, aí a condição melhora, mas eu volto a fazer esse reforço, não só aqui como a região de Porto Alegre, onde já passou essa área específica, tá? Essa área específica onde teve esse alerta, ele perdeu intensidade. No momento tem cerca de 50, 70 quilômetros a sudoeste de Porto Alegre, ou seja, toda essa área do outro lado do Guaíba, que pega Tapes, Eldorado do Sul, região ali ao norte de Camaquã, tem uma chuva muito forte, e essa área vai se deslocar. Provavelmente pegue nessa próxima rodada, em torno de meia hora, depois das 4 da tarde, 4h30, essa região do norte da cidade em direção a Canoas, São Leopoldo, região de Sapucaia do Sul, também aqui a região dos vales. Então é para a gente ficar alerta em função do calorão que está muito forte ainda nessas áreas. E são chuvas, assim, em alguma medida preocupantes? São muito violentas, muito agressivas, com granizo, vendaval muito intenso, ou nada tão, assim, agressivo? É uma situação, assim, intermediária. Não tem uma frente fria definida, então não é aquela situação, como vocês estavam comentando lá de dezembro, né, que também chamaria de instabilidade. Era uma situação mais ampla. Por outro lado, onde acontecer, nessas áreas bem localizadas, tem um potencial, porque
O dia está sendo marcado aí por esse vento noroeste, um vento quente, PG, abafado, úmido, e como está carregado de umidade, é o dia, vamos dizer assim, com mais potencial de ter chuva e vento forte localizado, algumas enxurradas localizadas nos últimos dias. Então, essa metade mais norte do estado, agora nas próximas horas, e essas imediações aqui dessa área noroeste, aí saindo da Grande Porto Alegre, eu acredito que podem ter uma chuva ainda muito forte localizada, e é bom a gente ficar precavido. Os próprios avisos reforçando da Defesa Civil, eles variam ali dos níveis, né, entre o amarelo, o laranja e o próprio vermelho. Então, eles fazem esse monitoramento em tempo real, e o IMET, sempre quando necessário, atualiza os avisos. Nesse momento, a gente mantém essa maior parte do Rio Grande do Sul com esse aviso laranja, como eu falei anteriormente, que é um aviso para a gente se precaver. Perfeito. Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, então explicando a previsão da chuva, que ainda segue o alerta, né, PG? Ao que tudo indica, não se confirmou talvez um potencial fenômeno devastador, assim como a gente imagina. A gente sempre imagina o pior quando vem um alerta desse tipo. Vermelho, né? Vermelho. Mas ainda, como o Marcelo bem disse, ali parte do Rio Grande do Sul, né, Marcelo, com esse alerta laranja, e mais aqui a região metropolitana com alerta vermelho segue. É bom até explicar. Esse última área de chuva que passou, em torno aí das 3 e pouco da tarde, início da tarde, ela teve uma abrangência não maior do que de 20, 30 quilômetros. Tem uma área de chuva se deslocando a sudoeste de Porto Alegre, essa sim tem em torno aí de mais ou menos 70, 80 quilômetros. Então é bem provável, até uma informação para quem está na rua, até voltando agora da praia, chegando em Porto Alegre, que a partir agora das 4 da tarde, em meia hora, volte a chover, e aí, como está muito quente ainda, ou várias áreas com temperatura elevada, volte a ter chuva, volte a ter alguma tempestade. Isso onde, Marcelo? Isso região sul de Porto Alegre? A própria Grande Porto Alegre, aí não dá para exatamente a região. Como essa área primeira de chuva não pegou exatamente aqui na Grande Porto Alegre, eu acredito que nessa próxima meia hora, logo depois das 4, algumas áreas aqui do norte da Grande Porto Alegre, aí sim, podem ter uma tempestade mais forte do que aconteceu em Porto Alegre. Então, resumindo, toda essa Grande Porto Alegre, essa metade norte, nordeste do estado, onde tá calor, tá úmido, ainda é cedo da tarde, né? Agora é 3h30, então, pelo menos até o final da tarde, é bom contar com algum temporal que pode ser eventualmente forte nessas áreas. Tá certo. Obrigada, Marcelo Schneider. Lembrando, qual que é o alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul? Condição severa para tempestades com granizo grande, inclusive a possibilidade de rajadas de vento intensa sobre áreas próximas a Porto Alegre. Busque abrigo longe de árvores, placas e postes de energia. Esse aviso da Defesa Civil, válido até às 3h40. Evite áreas de risco, é o que diz o comunicado, e em caso de emergência, ligue para 190 ou 193. São 3h31, Bolsa de Aposta, onde o controle é seu. Acesse bolsadeaposta.bet.br. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falaremos também da previsão de retorno do litoral. Na ida para o carnaval, na sexta e principalmente no sábado pela manhã, a gente teve muito trânsito na Freeway e na 040. A gente chegou a ter 40 quilômetros de lentidão na Freeway. E há uma expectativa de que as pessoas concentrem a volta agora na tarde, na noite de terça ou na manhã de quarta. Por enquanto estava tranquilo, né, Mari? De manhã a gente teve um pouquinho de movimento, alguns trechos mais lentos, mas parece que depois do almoço deu uma acalmada, PG.